Que nós possamos refletir hoje juntos. E o tema escolhido é os benefícios da mediunidade. Outro dia eu fui numa casa espírita, mas você vai falar da mediunidade? Não, eu falei, eu vou falar dos benefícios da mediunidade. Porque explicar a mediunidade em 30 a 40 minutos, em 2, 3 horas, é muito difícil. Até porque eu não conseguiria, né? Então, para quem tem um pouco mais de curiosidade sobre mediunidade, sobre o que é a mediunidade, como ela se manifesta, e ainda não se matriculou no curso da casa, que é importante, né? A gente passa 1, 2, 3, 4, 5 anos só ouvindo palestra e não vai estudar. Está resolvendo só uma pequena parte do problema, né? A gente precisa se aprofundar no conhecimento. Aqui no próprio livro, os espíritos citam aqui para Kardec, tem uma observação no próprio livro que diz: estudar sobre a mediunidade não leva dias, horas, leva anos, leva muito tempo, né? E o princípio básico da leitura sobre a mediunidade é o livro dos médiuns. Logicamente, depois de ler o livro dos espíritos. Ah, mas é livro técnico, é livro chato, é demorado, né? Não é um romance. Todo mundo gosta de ler romance, né? Tem uma historinha, quem é que vai se dar bem no final, quem é que vai se arrepender. Diferente, pelo menos o livro espírita não é igual a novela, né? Quem é que fica torcendo contra o vilão, quem é que vai morrer aqui? Não, quem é que vai se arrepender, quem é que vai reencarnar, não é isso? Mas esse livro também é importante. Então, uma maneira muito fácil de ler a codificação de Kardec, dá para ler em 5 anos. Fácil, 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 em 5 anos você lê tranquilo. E não tem como vocês falar que não dá, porque basta você ler, ó, esse livro aqui, o livro dos médiuns, ele tem exatamente, esse ainda é um pouquinho maior, 420 páginas, mas a média é 360 páginas. Então, se eu ler pelo menos uma página por dia, 365 dias do ano, eu acabei quase com o livro todo, vai fazer 80 páginas. Se fizer um esforço, naquela noite que estou com um pouquinho menos de sono, deitei um pouco mais cedo, lê 2. Mas não precisa ser todo dia, ler 2 páginas. Então dá para ler. Temos que ler. Por que eu estou falando tudo isso? Porque falar dos benefícios da mediunidade, todo mundo espera, poxa, mas eu estou indo para o centro espírita. Todo mundo, quando vem a primeira vez no centro espírita, dificilmente não pensa assim: eu vou chegar lá no centro, alguém vai ter que vir me falar alguma coisa. Vou ver se esse negócio de espiritismo é bom mesmo. Eu tenho que chegar lá, alguém tem que me revelar alguma coisa, me trazer uma informação, me trazer uma carta de um ente querido. Quando eu chegar lá, tem que ter um tapete vermelho me esperando. Porque eu sempre tive um negócio assim que eu acho que é mediunidade. Me falaram que eu tenho mediunidade, então eu tenho que chegar lá e já ter uma cadeira especial para eu chegar e trabalhar lá, psicografando, se possível, escrevendo livro. Não sou eu que estou falando isso, tá? Porque aqui também está... O puxão de orelha, ele vem do do próprio livro dos médiuns. Então, antes disso, 3 perguntinhas que estão aqui que eu acho bastante interessante. Que tenho que fazer para todos nós, mas eu acredito que eu já sei a resposta. Porque uma das perguntas é: cremos em Deus? Acredito que se nós estamos aqui, é porque nós cremos em Deus. Nem que seja pelo desespero, pelo sofrimento, não aguenta mais, eu vou ver se Deus existe mesmo, vou procurar esse cara em algum lugar. Então, vou tentar naquele centro espírita ali. Mas nós acreditamos em Deus. Se não for por boa vontade, é por obrigação ou por sufoco mesmo. Né? Então, nós acreditamos na existência da alma. A alma, quando Kardec se refere aqui na literatura dele, seria o espírito encarnado. Ou acreditamos que somos apenas um corpo com ideias que não tem nada além desse corpo, né? O corpo somos nós. Não, nós acreditamos na existência da alma. Principalmente se estamos no centro espírita. E a terceira pergunta é: a continuação, a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Nós acreditamos? Eu acredito que sim, porque estamos aqui, ou por boa vontade, por amor, ou por necessidade, ou por desespero mesmo, mas acreditamos. Porque às vezes a gente vem com boa vontade, com paz no coração. Sorte de quem vem para o centro espírita nessa condição, já está um passo à frente. Mas a maioria de nós espera primeiro bater bastante a cabeça lá fora, e depois agora eu vou
Já que eu não ganhei na Mega Sena, já que eu não fiquei milionário, já que isso, já que aquilo, vou tentar religião para ver se dá alguma coisa certa. Já que ninguém fez todas as vontades que eu queria no mundo, então eu vou tentar religião para ver se dá certo. E aí quando a pessoa começa a estudar a mediunidade, ou percebe que tem algo, alguma missão mediúnica para trabalhar, já pensa logo que vai ser um grande médium, não é isso? A gente sempre ouve falar essa conversa, vou ser um grande médium. Grande médium. É que nem a pessoa entra no primeiro dia na empresa, é o office boy da firma, mas já sonha em ser o presidente da empresa. E aqui ele fala aqui, não sou eu que estou falando, ele fala aqui. Difícil quem não chega no começo do estudo espírita ou no centro espírita, não pensando em ser aquele médium que vai ter reconhecimento, que vai ter obras, que vai ter fama. Porque nós somos vaidosos. Nós somos orgulhosos. Prova disso. Se alguém for passar na entrevista agora e ouvir alguma coisa que não gosta, talvez vai sair daqui muito chateado. Até com raiva. Mesmo que seja uma verdade. Mesmo que seja uma necessidade. Ou se porventura, de repente, a pessoa hoje queria fazer a entrevista, não tivesse num bom dia e acaba realmente dando uma resposta ríspida. Quem ouvir fala, jamais eu poderia ir num centro espírita e ser tratado dessa maneira, que absurdo. Falam tanto em Deus, não é assim que as pessoas começam a falar para nós? Você vai lá naquela tua religião lá, fala tanto em Deus, e olha como você me trata. E aí a gente, parece que sobe um negócio aqui dentro que já dá uma raiva. Como é que ele ousa falar assim da minha religião? Minha religião ensina humildade. Eu sou uma pessoa humilde. Será que nós somos mesmo? Então, onde mora o perigo? Quem é o nosso maior inimigo? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. E o que isso tem a ver com os benefícios da mediunidade? Né? Porque se você for ler o livro dos médiuns realmente, ele fala de um monte de problema da mediunidade aqui. Porque se a pessoa, ao estudar a mediunidade, se deixar levar pela vaidade, ela vai ser enganada naturalmente pelos espíritos. Pelos bons? Não, né? Com certeza não. Pelos aqueles ainda que estão no estado de perturbação, de ignorância, de revolta. Então, para que eu vou ser médium? Para que eu vou correr o risco de errar? Mas, na verdade, aqui mesmo no livro dos médiuns, ele fala, todo mundo, de certa forma, é médium. Por quê? Nós acreditamos em Deus, acreditamos na alma, acreditamos na sobrevivência da alma, correto? Se essa alma sobrevive, o que ela faz depois que perde o corpo de carne? Ela vai ser inutilizada por Deus? Não vai ter utilidade nenhuma, vai ficar ociosa? Então, se essa alma sobrevive, se ela sobreexiste, ela carrega consigo os sentimentos e a sua inteligência. Naturalmente, vamos pela lógica da razão, vamos pensando nessa sequência. Aqui mesmo ele dá essa sequência. No próprio livro dos médiuns ele coloca essas questões aqui. Então, se ela sobrevive, se ela carrega os sentimentos, se ela tem consciência de si própria, é justo que então ela nunca mais tenha contato com aqueles que amam? Ou então Deus não poderia se utilizar dessas próprias almas que já passaram pela terra para trazer algum conhecimento? E o exemplo que ele cita aqui, por exemplo, o mudo que não pode falar, mas se utiliza de alguém através da escrita para que alguém leia para ele aquilo que ele quer dizer. Então, muitas vezes o espírito desencarnado, ele não pode falar mais conosco, porque Deus assim achou melhor. Mas ele pode mandar o seu recado. Então, por que nós, ao voltarmos para a Terra, vamos vir numa condição de médium ou não? Porque, no mínimo, todo mundo tem um seu anjo guardião, né? O que se chamam por aí de anjo da guarda, que seria nada mais do que um espírito protetor, né? Espírito protetor,
um mentor, como nós costumamos chamar, mas vamos deixar assim chamar de anjo guardião, que é mais popular, mais comum. E esse anjo guardião está sempre conosco, tentando nos intuir alguma coisa. Algumas pessoas às vezes vão ouvi-lo diretamente, a sua voz. Alguns, poucos até têm a capacidade de vê-lo, de enxergá-lo, como era o caso de Chico, que enxergava e conversava com Emmanuel como se conversasse com um encarnado. Outros vão receber pela transmissão do pensamento a sua influência para si próprio, para que você ande por um caminho, igual a mãe, né? Filho, não sai sem blusa, sem guarda-chuva que vai chover, não passa naquela rua à noite que é perigoso, não anda com esse pessoal aí, que eles não vão te acrescentar nada de bom na vida, eles estão perturbados, você vai ser mais um perturbado, igual a mãe faz com o filho, não é? E o mentor tenta fazer isso com a gente, olha, não se deixa levar pela sua vaidade, seja menos orgulhoso. Você acha que todo mundo é o problema, talvez o problema seja você mesmo. E a gente não quer ouvir esse tipo de coisa. A gente não quer ouvir esse tipo de coisa. A gente sempre quer estar errado em todos os pontos. Estar certo em todos os pontos, nunca quer estar errado. Né? Só que eu consigo mudar o outro? Eu consigo mudar alguém além de mim mesmo? Não. Então o que Jesus pediu para nós? Que nós pudéssemos caminhar para a felicidade e sermos felizes. Amar ao próximo como a ti mesmo é Deus sobre todas as coisas. E perdoar. Perdoar. Às vezes a gente começa a falar de política, o outro tem uma opinião contrária, nossa, vira briga. Começa a falar de esporte, o outro torce para um time diferente, vira briga. As pessoas se batem, tiram a vida uma das outras, por uma coisa que não ia mudar nada na vida dela. Nada, a não ser daqueles que trabalham com aquilo e recebem aquele dinheiro. Mas o resto, que é só o espectador de alguma coisa, está brigando e se matando para quê? E nós às vezes fazemos por orgulho. Então nós reencarnamos com a capacidade, no mínimo, de sermos intuídos pelos nossos anjos guardiões. E já fazemos um monte de besteira. Imagina se a gente vem sozinho. Vai lá, tua conta e risco. Deus me esqueceu. Deus me abandonou. Deus não olha para mim. Deus não me ajuda. Quem não se ajuda somos nós mesmos. Quando nós nos fechamos na mágoa, quando nós nos fechamos na tristeza, na revolta. Jesus não ensinou a humildade, ele provou a humildade. Ele foi enganado na traição, não é isso? Foi abandonado, depois Jesus foi preso, maltratado até a sua morte, e foi uma morte lenta. Para que Jesus sofresse, os homens ali destilavam todo o seu ódio, toda a sua raiva, toda a sua ignorância em Jesus. E Jesus mostrou o que era realmente humildade. Será que nós, em algum momento da nossa vida, já chegamos próximo disso em questão de humildade? Ou aquele pisão no pé do metrô, que a gente já sai, pode até não brigar com a pessoa, porque a pessoa é maior que a gente, ou porque eu estou no espiritismo, senão já ia partir para a ignorância, mas passa com raiva o dia inteiro da pessoa. Coisas simples do dia a dia. Uma palavra grosseira, um pisão no pé, uma falta de licença no mercado, um empurrão. Estou falando de coisas pequenininhas, que já nos irritam bastante. Eu não vou ficar aqui entrando no mérito do problema familiar de cada um, do problema da convivência humana, porque eu não quero nem que vocês tragam aquela mágoa, aquela angústia que eu estou da pessoa lá para a tona. Quero que a gente reflita sobre a nossa própria consciência. Em tudo que eu estou envolvido, em todos os problemas que eu estou vivendo. Será que eu não tenho nenhuma parcela de responsabilidade? Será que não? Será que eu deveria, no mínimo, tentar fazer diferente? Será que eu não sou o problema?
E que tudo isso tem a ver com os benefícios da mediunidade. Aí nós voltamos para a Terra e estamos vivendo. Temos todos esses exemplos. Nós somos espíritos de muitas e muitas vidas. Alguns, com certeza todos nós já passamos por cargos de responsabilidades durante todas as encarnações, ou através da fortuna, ou através da própria religião, ou através da política, né? Através dos reinados, alguma coisa assim, ou sendo senhores de terras. Todos em algum momento passamos por isso. E nós muitas vezes nos apegamos a isso e acreditamos que isso é realmente a verdadeira felicidade. E Deus tem um presente maravilhoso para nós. Muito bom. Só que para ganhar esse presente nós temos que passar de ano na escolinha da vida. É igual aquela criança que, se você fizer tudo direitinho, se você estudar esse ano, se você realmente se aplicar, no final do ano, você vai ter o seu reconhecimento. Só que a criança espera o reconhecimento material. O nosso reconhecimento não é material, é espiritual. É uma nova faixa vibratória de pensamento. É uma nova maneira de enxergar a vida. De não se importar com a vida material, tanto quanto a gente se importa. Se ofender tanto quanto a gente se ofende. A gente vê nas redes sociais, a pessoa vai lá e fala uma coisa, não é mal da outra, porque se realmente o que a pessoa estiver fazendo se constituir crime e trazer graves consequências à vida de alguém, a lei deve ser aplicada. Não estou dizendo aqui para alguém presenciar um homicídio e não ligar para a polícia porque tem que perdoar. Não, a lei deve ser aplicada. Ponto. Mas a gente muitas vezes não precisa criar uma carga emocional de ódio, de raiva, de mágoa tão grande quanto a gente cria no dia a dia. A gente cria, como eu falei, em redes sociais, em discussões políticas, em discussões de esporte, em discussões no trabalho. Aí chega em casa e fala, eu já estou que não me aguento. Se alguém falar alguma coisa, vai ver só. A gente cria a atmosfera de perturbação para nós mesmos. E Deus permite que nós voltemos à Terra. Então, se nós voltássemos sozinhos, estaríamos perdidos. Aí Ele nos dá esse anjo guardião. A gente não ouve. Muitas vezes não acredita no que Ele fala, porque Ele pede que nós sejamos humildes. Estamos igual os judeus na época que Cristo veio. O que eles queriam? Eles queriam um líder que lutasse e expulsasse o exército romano e tomasse o poder. Aí o cara vem falando de, olha, perdão, meu reino não é desse mundo. Humildade. Os caras falam, esse cara está louco. Vamos não. Esse cara está louco e ainda está carregando um monte de gente junto com ele, acreditando no que ele está falando. Você está doido, não. A gente tem que derrubar o outro, o adversário. Tem que destruir o inimigo. Aí Jesus tentando mostrar para a gente desde aquela época que não existe inimigo. Existe o ignorante. Aquele que está na nossa vida hoje na posição de adversário, sendo através da criminalidade nas ruas, né? Se perdendo pelo mundo do crime, tentando nos levar a algo material, que muitas vezes até nos tira a vida, é um ignorante, é um perturbado. E que nós vamos viver, quantos anos nós vamos viver? Não o corpo, aquela alma que a gente acredita que existe, que sobrevive ao corpo. Quantos anos essa alma vai existir? Vai sobreviver? Para sempre, né? Que Deus não vai destruir aquilo que Ele criou. E nós estamos aqui sofrendo por 40, 50, 80 anos. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós estamos aqui para aprender. Então, geralmente aqueles que tinham mais dívidas, os maiores devedores, Deus fala, bom, você pode pagar a sua dívida um pouco mais rápido, né? Só que eu vou aumentar o valor da sua prestação, não é isso? A pessoa compra a casa financiada, ela vai pagar um pouquinho por mês. Se a dívida for muito longa, ela fala, não, eu quero pagar em pouco tempo. Em pouco tempo a prestação não vai ficar mais alta. Porque se você não pagar também, naquele tempo, né, a gente sabe que o planeta Terra vai mudar de faixa vibratória. Então, se a gente ficar só adiando a dívida, a gente depois vai ter que ir para um outro canto aí que não vai ser muito legal, um planeta mais atrasado. Por culpa de quem?
Da nossa persistência no melindre, no orgulho, na vaidade. Então Deus fala, bom, você tem um pouquinho mais de dívida, então você vai ter um trabalho um pouquinho mais difícil, vai ser médio. E a gente vem para a casa espírita, agora eu sou médio na casa espírita, deve ser um espírito muito iluminado. A gente tem muita dívida para pagar, né? Alguns espíritos, já numa condição bastante evoluída, que vêm com uma missão de amor, fazem maravilhosos trabalhos mediúnicos. Mas eles não vêm com essa preocupação, não ficam almejando isso, que desejam de escrever um livro, de psicografar. Já pensou meu nome lá na livraria da Irmã Maria, todo mundo vindo me pedir autógrafo, olha que coisa maravilhosa, o livro que eu psicografei. Não, esses espíritos não pensam assim. Eles já estão numa outra faixa vibratória, de amor, de luz e de paz, porque eles já não pensam tanto nos melindres, na vaidade, no orgulho. Aí eles conseguem captar esse mar de ondas de paz e de luz que existe em todo o universo, em que milhares e milhares de espíritos já congregam. Aqui, a porta está aberta, entra quem quer. Quantas pessoas passam aqui e não conseguem entrar, ou não querem? Vão satisfazer os seus vícios das mais diversas formas e voltam para suas casas amargurados, entristecidos e revoltados, dizendo que Deus não lhes dá atenção e as portas estão abertas. Mas eu não gosto de espiritismo. Tem uma igreja ali na frente, tem outra aqui na esquina e tem outra ali em cima. Mas eu não gosto de espiritismo, eu não gosto de religião de crente, de protestantismo, eu não gosto. Tem igreja católica. Lá no bairro onde eu moro, na Penha, porque a pessoa não vai ter desculpa ao desencarnar. Porque lá tem tudo. Tem igreja metodista, tem Seixinoye, tem a tal da Perfect Liberty, que eu não sei ainda o que é exatamente, mas tem. Tem tudo. Não vai porque não quer. É culpa do centro espírita que as pessoas não entram aqui? É culpa de Deus? Então é culpa de Deus, é culpa dos espíritos que nós não mudamos a faixa do nosso pensamento? Que nós não conseguimos nos ligar realmente ao amor, à importância ao próximo, à importância conosco mesmo. Nós estamos na condição que nós queremos por vontade própria. E aí eu falo, então você volta lá na Terra, você vai ter que chegar lá, você vai sentir um incômodo, você vai sentir uma perturbação, isso vai te atrapalhar um pouco, mas aí você vai lá no centro espírita, vai estudar, vai entender o que é mediunidade, e vai trabalhar no trabalho de desobsessão, vai trabalhar no passe, e aí você vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais em paz com você mesmo. Aí a pessoa não vem, não vou, esse negócio... Aí todo mundo fala assim que a pessoa está com a mediunidade desequilibrada, já ouviram falar isso? Já, né? Não existe mediunidade desequilibrada. Existe um médium desequilibrado. Porque se a mediunidade, a gente pressupõe que é o estudo do fenômeno e o trabalho com discernimento, com conhecimento e com estrutura. A pessoa nunca estudou nada sobre o espiritismo, sobre nada, não religião nenhuma, e começa na casa dela a querer fazer consulta espiritual sem noção nenhuma, porque ela sente alguma coisa, ou até vê, escuta algo. Do nada. E às vezes a pessoa tem um problema com a vaidade, tem o problema do orgulho. E aí quem que vai vir na casa dela falar com ela? Vai passar alguma coisa para a cabeça dessa pessoa. Aqueles com quem ela se afiniza. É igual a pessoa quando ela vai em 10 lugares diferentes procurar quem vai ler a mão, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Ela vai num lugar e fala uma coisa, não gostei do que falou, não é a resposta que eu quero. A menina vai lá, perde o namorado de 5 anos, sonhava em casar, estava com a casa mobiliada, noiva, vou casar com esse cara. Aí o cara, não quero, não era isso que eu queria, tchau. Aí vai a moça, ou o rapaz, né? Não vou ser injusto com as mulheres, então o rapaz também. Aí vai procurar em 10 lugares diferentes. Não precisa ser na religião, vai no psicólogo. O psicólogo não fala o que ele quer, vai em outro. Não fala o que ele quer, vai no bar. Porque não está procurando a resposta, não está procurando o conhecimento, está procurando o que você quer ouvir. Igual o filho quando vai pedir para o pai, pai, posso sair? Não. Por que não? Não, porque é perigoso, porque você vai chegar tarde, porque eu não gosto daquele pessoal lá, não confio. Aí vai fazer o quê? Mãe, posso sair? Para ver se a mãe deixa.
para confrontar com o pai. Por quê? Porque ela não quer saber se o fato dela sair para onde ela vai, com quem ela vai andar, se é perigoso realmente. O pai não quer que ela vá por causa disso, ela quer satisfazer a vontade. E nós queremos satisfazer as nossas vontades. Não adianta a gente falar que não. A gente não vem aqui no centro espírita com outra vontade, se não seja que aquilo que nós queremos seja atendido. Queremos que o sofrimento passe, mas nós queremos que o sofrimento passe lá na sala de passe, não com a nossa mudança moral, intelectual, com a nossa renovação, a reforma íntima que nós temos que fazer. Nós não queremos. Nós queremos muitas vezes tratar as pessoas da mesma maneira, fazer as mesmas coisas. Mas minha vida não vai para frente, não dá nada certo. Quero agir da mesma maneira e quero um resultado diferente. Não tem. É insanidade. Então a pessoa vem como médium. Ela vem mais suscetível à influência espiritual. O risco da queda é maior, sim. Porque muitas vezes ela vai ouvir, muitas vezes ela vai ver espíritos. E se não for muito bem trabalhado, pode parar num tratamento psiquiátrico? Pode. Mas Deus é injusto, então é perverso? Não. É um espírito muito antigo. Nós já vivemos aqui, fazendo um cálculo rápido, a Terra tem por volta aí dos seus 5 bilhões de anos, segundo os cientistas. E as primeiras formas humanas têm mais ou menos 100 mil anos. Os primeiros primatas, já na forma hominal. E as civilizações um pouquinho mais esclarecidas, por volta de 40 mil anos, segundo a ciência, segundo a história. Então a gente tem aí os nossos 100 mil anos, pelo menos. Se não viermos aí de algum outro, igual o aluno aqui que bagunça demais na escola, ele é expulso, ele tem que procurar outra escola. Aí vai achar outra escola melhor que a que ele estava? Provavelmente não, porque a melhor não vai querer. Aí vai para aquela escola onde ninguém quer. Não há vida somente na Terra. Mas a ciência ainda não provou. Gente, a ciência é de 200 anos para cá que tem evoluído. Antes de 1600, acreditava-se ainda na Terra plana. Não podia se falar nada. A Terra era o centro do universo. Olha como já mudou. Aqui o Kardec fala aqui, ele tá dando um exemplo aqui sobre um veículo que levava pessoas. Você pensa que é o avião, não, ele está falando do balão. Ele fala aqui da comunicação, ele está citando um caso aqui de comunicação a longa distância. Você pensa que é o WhatsApp? Não, é o tal do telégrafo, né? O negócio lá do código Morse ainda. O WhatsApp surgiu aí há 5 anos, não é isso? Internet, os jovenzinhos aí não sabem mais que final da década de 90 que chegou no Brasil, olha aí, não tem nem 20 anos. E hoje você já fala com uma pessoa no Japão, olhando para ela. Por volta de 98, 97, para falar com uma pessoa lá, ela tinha que marcar a hora ali no orelhão, muitas vezes, ou tinha telefone em casa a ligar, era muito difícil. E espiritualmente a gente não avança. Aí a pessoa vai buscar muitas vezes, quando vai buscar o estudo mediúnico? Quando vai? Muitas vezes a gente não quer. O estudo mediúnico é o estudo da doutrina espírita, serve para todos. E deve ser feita por todas as pessoas que frequentem a casa espírita. E a leitura das obras básicas de Kardec também tem que ser feita. Agora, se eu vou trabalhar mediunicamente, psicografando, um trabalho de obsessão, eu vou dar passe, ou simplesmente eu vou atender a porta da casa, ou se após terminar o curso, eu não vou trabalhar em nenhum trabalho da casa especificamente, mas vou ser voluntário, ou vou ser uma pessoa melhor para poder lidar com a minha família e ajudar aqueles que estão à minha volta, não importa. Importante é a busca do conhecimento. A gente não deve entrar aqui na casa espírita dizendo, poxa, eu vou ser o médium mais reconhecido daqui 3, 4 anos, daqui 2 anos. Não. Está aqui disposto a abrir a porta. Tem que estar aqui disposto a atender a recepção. Tem que estar aqui disposto a pegar e entregar os números lá embaixo. E aí muitas vezes a gente não quer, a gente fica com aquele sonho na nossa cabeça de ser um grande reconhecido na doutrina espírita. Então, qual é o maior benefício da mediunidade? Se eu vou chegar aqui, vai estar cheio de problema, vai ter espírito para ficar buzinando na minha cabeça, eu vou correr o risco de errar. Qual é o maior benefício? Se a gente não vem com uma mediunidade, se a gente não sente coisas diferentes, não sente muitas vezes um incômodo, a gente talvez fosse fazer muito pior do que já fez nas outras vidas. Porque qual que é
a grande filosofia da sociedade para a pessoa bem-sucedida? É nascer com saúde, não é isso? Estudar. Depois estudar, arrumar um bom emprego, não é isso? Ganhar dinheiro. Depois, conhecer alguém e casar. E ter uma boa casa. Quantas pessoas que a gente conhece que já passaram nesse processo exatamente dessa forma, sem nenhum problema no caminho, sem nada que interrompesse essa caminhada, e conseguiram as coisas exatamente dessa forma. Quantas a gente conhece e que muitas vezes não são felizes, e que estão perdidos também nos vícios, ou casamentos que desmoronaram, famílias que se romperam, ou lares que não têm, que vivem na perturbação das brigas, das discussões domésticas. Hoje eu vi na Boa Nova uma pergunta que foi feita lá para a moça, né, para aquele programa Pronto Atendimento. E ela fala assim, por que na vida aquelas pessoas que parece que faz tudo errado, ultrapassa os outros, manipula, consegue tudo o que elas querem. E aquelas que fazem as coisas certinhas, parece que não conseguem nada. Aí é aquilo que eu falo. A gente quer na vida satisfazer os nossos desejos. A gente não quer saber... Será que o meu desejo era ter muito dinheiro, o meu desejo era ser um ator famoso, o meu desejo era ser o melhor empresário, era ser um jogador de futebol, sei lá, era ser na doutrina espírita o palestrante mais conhecido, o melhor médium, aqui podia ser a casa espírita com mais número de espíritas do Brasil, do mundo. Será que se tudo isso fosse atendido, não seria somente a satisfação da minha vaidade, e eu me perderia novamente? E será que nós muitas vezes não sofremos por estarmos iludidos? E aí no sinal verde fala, quem reclama de desilusão é que não fez outra coisa senão iludir-se. Então quando nós estivermos com raiva no nosso quarto, ou magoados, chateados ou chorando, tudo isso que eu acreditava não deu certo, a vida não é boa porque não deu certo. Não, a gente se iludiu. O Espírito vem aqui para aprender a amar, respeitar o próximo, ajudar ao próximo, mudar a sua faixa vibratória, se desligar. E a gente se desliga? Não, né? A gente não se desliga nem daquela televisão velha, quebrada, queimada que tem lá em casa. Queimou a TV, vou jogar no lixo. Nossa, mas eu gostava tanto dessa TV. Está com o vidro rachado, quebrado, mas tem 20 anos, 30 anos essa TV. Nem liga mais, eu acho que eu podia, será que não dava para deixar no cantinho de enfeite? Tem gente que é assim, às vezes a gente é assim. Roupa, gente. Tem gente que não quer dar roupa. Ah não, mas essa camiseta eu ganhei de fulano, não sei o que lá. E daí? Então, eu só vou ler aqui rapidamente, né, que já está estourando o horário. Eram 3 textos, mas eu vou ficar com um só. Que acho que resume tudo o que... Eu não falei primeiro, senão eu podia ir embora, não precisava falar palestra, porque você ia falar. Sobre os médiuns, do livro dos médiuns, tá? Sobre os médiuns. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando eles sabem escutá-lo. Aquele que eu falei do anjo guardião. Saber escutá-lo. Quer alguns se comuniquem diretamente com ele graças a uma mediunidade especial, quer outros só a escutem pela voz interna do coração e da mente. Isso pouco importa, pois é sempre o mesmo espírito familiar que os acompanha. Chamai o espírito, razão, inteligência. Será sempre uma voz que responde à vossa alma, dizendo-vos boas palavras. Acontece, porém, que nem sempre as compreendeis. A gente não compreende porque o nosso orgulho e o egoísmo não deixam. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Não dessa razão que se arrasta e se enreda mais do que avança. Dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais. Aquilo que eu falei. Nós queremos a satisfação dos nossos desejos. E grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo. Que o transporta para regiões desconhecidas. Flama sagrada que inspira o artista e o poeta, ideia divina que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e aproxima de Deus,
mais do que nenhuma outra criatura. Entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido, e o faz realizar os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que vos estende a mão do alto do céu. Repito, a voz interior que fala ao coração é a dos espíritos bons. É desse ponto de vista que todos os homens são médios. Xanin é o nome do espírito que deu essa mensagem no livro dos médios. Mas isso aqui, gente, não é para vocês saírem dando consulta mediúnica por aí. É somente para ouvir o seu anjo da guarda. Entender sobre a mediunidade requer curso e muitos anos, e a gente vai sair dessa vida, muitas vezes, sem saber direito. Mas vamos, pelo menos, morrer tentando fazer as coisas certas. Aliás, o nosso corpo vai morrer, porque a alma vai sobreexistir. Eu espero que nós tenha passado alguma coisa interessante para vocês, alguma coisa que ajude na reflexão daquilo que é importante para nós, para o caminho da nossa felicidade. Que nós construamos a felicidade para o nosso espírito, para a nossa vida. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus. Boa noite. Obrigado.